Centro de São Paulo, região do Parque Dom Pedro II. Salve, salve, eu sou o Vox. E neste vídeo eu vou dar um rolê aqui no centro de mais de 1h20 e mostrar os telões, mostrar o cenário de Copa do Mundo, onde o Brasil para e o centro de São Paulo para. É inacreditável como o futebol tem uma força neste país. E aliás, eu já gostei muito de futebol. Hoje não sou tão fã, virou um mercado, mas vamos mostrar a realidade e passar na Avenida São João, Vale do Anhangabaú, Avenida Ipiranga, Rua 7 de Abril, Rua dos Empregos e outras ruas clássicas, ou seja, dar um rolê bem extenso. E eu acredito que em Copas do Mundo o Brasil profundo se revela. O Brasil, que é um país, é o país do futebol. É um país muito instintivo, muito sentimental e que certamente essas épocas revelam o espírito do Brasil. O Brasil que é pentacampeão, mas que boa parte da população vive em condições de subsistência ou vive para existir, não para viver. E este país que poderia ser uma das maiores potências do mundo e em épocas de futebol para. E o centro de São Paulo manifesta esse Brasil profundo, essa realidade que é a realidade e que nós não podemos esconder. A grande mídia está festejando, está fazendo anúncio de bets, está ganhando muita grana. O que importa é a grana. Não se enganem, rapaziada. Futebol nos dias de hoje é grana, é mercado. Até jogadores que são convocados são por pressão de patrocinadores. A realidade não é romântica. Muitos estão na Disneylândia, mas as ruas não são como a Disneylândia. E nossa, como eu já gostei do bruxo, Ronaldinho Gaúcho, um artista da bola, um cara totalmente diferenciado. Nos dias de hoje, eu realmente perdi assim a paixão pelo futebol. Sem dúvida alguma, para mim, o futebol é mercado, é grana, é bet e tudo relacionado a isso. Aliás, tem muitos jogadores de futebol que anunciam bets e eles sabem que isso destrói o Brasil. Eles sabem, ganham milhões e milhões e milhões. O que significa? Eles não estão nem aí com o Brasil. Eles estão preocupados com o bolso deles. Não se enganem com isso. A realidade é bruta e vamos que vamos. Neste vídeo nós veremos o Brasil profundo e o centro de São Paulo que mostra este Brasilzão muito louco. A realidade é a realidade. Aqui na região do Parque Dom Pedro II, de fato, o centro de São Paulo está focado, ligado no futebol. Vários locais com telões e a rapaziada vendo os jogos. E quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Eu tô falando isso, pessoal, mas na verdade, assim, eu torço pro Brasil. Porque sou brasileiro, mas não me importo muito não. O futebol realmente, eu tenho que falar a realidade. Eu não consigo ser hipócrita. Eu realmente estou meio desligado e vim mostrar de fato o momento histórico. Isso sim para mim é importante. A história, a realidade, o Brasil profundo, as coisas como elas são. E eu vou dar um rolê por diversos locais e mostrar o centro como ele é de fato, sem filtro algum, porque a realidade é a realidade. Aqui na região do Parque Dom Pedro II, as telas focadas e ligadas no futebol. Eu tava vendo esses canais grandes, né? Cazé TV. Cara, chegou ao pico de 12 milhões, 12 milhões. É inacreditável. Talvez, sem dúvida alguma, a maior audiência do YouTube global
em momentos de jogos. Eu não tenho dúvida, com certeza. Eu acredito nisso. Região aqui do Parque Dom Pedro II. E o futebol é arte. O futebol é arte, mas também é pão e circo. Mas também é mercado. Ou seja, para as empresas, as megacorporações e para muitos jogadores, o futebol não passa de mercado. E passar, imagine, pessoal, um jogador convocado, quantos comerciais eles não fazem, ou seja, eles ganham muito dinheiro, porque de fato, não acredito que a maioria, pelo menos, esteja preocupada em fazer o povo ficar alegre, vamos ganhar este hexacampeonato, o Brasil tão carente para fazer este povo feliz. Não, eles não pensam assim. Eles estão pensando nos patrocinadores, nos milhões e milhões e milhões que ganham. E se o Brasil ganhar, eles ganham muito mais, mas mesmo assim, o bagulho é louco. Vamos que vamos, pessoal. Aqui na Rua General Carneiro, no Brasil profundo. E de fato, por um sábado à noite muito vazio. Ou seja, de fato, em épocas de Copa do Mundo, o brasileiro, em termos gerais, está assistindo o futebol, e como eu disse, eu já gostei muito de futebol, diversão faz parte da vida e tudo mais, porém, no Brasil, tem os, como em todo local, né? Mas tem os dois lados, tem muito pão e circo, e quem é os grandes aí, do Brasil, quando eu falo os grandes, né, os burocratas, as corporações, o que eles estão pensando, pessoal, é quanto eles vão lucrar nessas épocas. Muita gente lucra milhões, empresas, bilhões, e nós, o povo, muitos na CLT, muitos vivendo e subsistindo com pouco. Por isso que, de fato, assim, este canal é um caminhão de caminhada e reflexão. Eu vejo o Brasil profundo nessas épocas. Eu vejo e eu observo. E neste canal estou mostrando. E eu fiquei realmente surpreso andando aqui no centro. Surpreso, e principalmente em Copa do Mundo é meu primeiro vídeo. Então eu fico assim, caramba, cara, ainda bem que eu vim mostrar para a rapaziada este momento histórico de como é o Brasil. Aliás, se você está gostando, desce o dedo na curtida e senta a voadora na inscrição, porque a realidade é a realidade. E as ruas não são como a Disneylândia. E eu tenho uma experiência interessante. Uma vez eu fui para o Rio de Janeiro, fui de avião, e eu encontrei um dos jogadores mais famosos do Brasil. Mais famoso da história do Brasil. Cara, ele estava sozinho. Tava pouca gente no aeroporto. O cara nem deu atenção direito. Eu percebi, o cara não tá nem aí com o Brasil, velho. Esses caras, pessoal, boa parte e a maioria só está preocupada com o dinheiro, com os patrocinadores. Imagine, né, a grande mídia lá tá preocupada em entreter o povo. Ela tá preocupada em ensinar alguma coisa? Não. Eles estão preocupados, pessoal, atrair mais patrocinadores e ganhar mais grana. Ou seja, futebol é arte. Mas eu digo que no Brasil, em grande medida, é o pão e o circo. Tem os dois lados, para falar a realidade pura, puríssima. Pão e circo. Aliás, tem aquele símbolo do yin e yang, né? Que tem o círculo branco e o preto, um está dentro do outro. A realidade tem dois lados. E tem uma realidade que é arte, sim, diversão, entretenimento, que faz parte, mas tem uma parte que é pão e circo puro, do mais puro, a essência puríssima mesmo. E a realidade é a realidade, pessoal. Aqui na Álvares Penteado. E assim, no sentido histórico, assim, me dá uma sensação muito boa para mim mostrar as coisas como elas são. Porque estou passando aqui, mas esse momento, olha que situação aqui. Uma pessoa aqui jogada,
o futebol passando e a vida rolando e a história passando. Eu sou uma pessoa que ama história, por isso que esses momentos aqui, às vezes eu falo para mim mesmo, vou ficar em casa, cara, eu vou ficar em casa. Aí eu falo, não, é um momento histórico importante. O Brasil ama o futebol e eu acho legal isso. Mas, cara, o Brasil é pentacampeão e nós sabemos como que é este país. A realidade é a realidade. Aqui no Largo da Misericórdia, aqui, tem um telão bacana aqui. Tem a Casa Francisca, eu sempre falo, os dois lados. Uma pena, né, que nós torcemos tanto pelo futebol, pelo Brasil, e o Brasil seja, né, um país de terceiro mundo. E poderia ser de primeiro mundo. Eu penso nessas coisas. Rua Direita está em transformação, né? Está tendo uma reforma, também fica registrado para a história e no dia, né, de importância histórica. Brasil versus Marrocos. Eu nem estava acompanhando, pessoal. Aí eu falei, nossa, tá tendo um jogo. Aí eu vi por cima, eu falei, eu vou registrar a parada e mostrar no meu canal esse momento histórico. E eu penso assim, realmente se revela o Brasil profundo. Ó a galera lá, pessoal. Quando tem a galera fica exaltada, né? Porque tá perto de fazer o gol, né? Quando é para tomar o gol, o pessoal fica mais quieto. Isso revela também os sentimentos do povo brasileiro, os anseios do povo e como o futebol magnetiza as pessoas e como isso sim pode ser usado para a manipulação das massas, sem dúvida nenhuma. Quando eu vejo as coisas, nós somos hipnotizados e nós nem percebemos às vezes, por situações, por entretenimento. E a realidade é essa. E muitas vezes as coisas, elas acontecem de modo inconsciente. E quem planeja e faz tudo sabe disso. É interessante demais, cara. Interessantíssimo. Entretenimento é utilizado pelas megacorporações, autoburocratas, como meios de entreter o povo para manipulá-lo e tirá-lo daquilo que mais importa. Tanto é que tem o conceito do pane et circenses usados ali desde a Roma antiga. E o futebol, outras paradas, a própria internet, né? Tem vídeos aí de gente nadando em Nutella que tem milhões e milhões e milhões de views. O que a gente ganha vendo gente nadando em piscina de Nutella? Olha aqui, mostrando a realidade das ruas da maior cidade do Brasil. Isso aqui é muito relevante e muito histórico e que no futuro será grandemente valorizado. Grandemente. Hoje não é tanto, mas no futuro um vídeo desse aqui vai valer, nem ouro, vai valer diamante, porque é a história do povo brasileiro. E é o Brasil profundo, e é o Brasil real, que não é mostrado na grande mídia, né? Grande mídia é pão e circo puríssimo, aliás. O Brasil real é isso aqui, pessoal. Isso aqui é o centro da maior cidade do Brasil. E num sábado, é cheio isso aqui. É cheio porque é dia de night. Sábado muita gente vem se divertir, vem desestressar. Pessoas vão se divertir de todas as formas. Muita gente vem encher a cara. Tem gente que vem fazer um rolê cultural. Cada um é cada um tem a sua história, cada um faz o seu rolê. E sábado é dia de night. Tá vazio pra caramba. Pra quem conhece o centro, tá ligado? As pessoas realmente estão assistindo futebol. Olha como o viaduto do Chá está vazio. Estão nas suas casas. Aliás, deixa a minha percepção, eu esperava muito mais cheio o centro, pelo menos no Vale do Anhangabaú, nós vamos passar lá. Nessas regiões que tem muito espaço livre. Eu pensei, poderia até ter um telão aqui, né? Eu pensei que estaria assim cheio algumas partes das pessoas vendo futebol, mas a maioria de fato está vendo os jogos em casa. Vamos ver, né, o que vai acontecer se o Brasil for para frente, como ficará o centro. Agora,
viajando aqui mentalmente. Não sei se vai acontecer, muitos apostam que não, né? Quem tá ganhando muita grana aí são as bets, né? Nessas épocas, sem dúvida alguma. E muitos fazendo propagandas aí, jogadores que são milionários e sabem que isso faz muito mal pro Brasil, né? Muito mal, muito mal, muito mal. Muita gente aí perdendo patrimônio por causa de apostas. A maioria perdendo e 1% ganha. A realidade é essa. E jogador muito rico fazendo aí propaganda porque eles não se preocupam com o Brasil. Não, não. Eles estão preocupados com o bolso deles mesmo. Shopping Light, Viaduto do Chá, Brasil Profundo, sábado, dia de estreia contra o Marrocos, muito vazio. Por um lado, para mim que faço vídeos, tem um lado bacana porque eu mostro assim a cidade em si. Fica mais livre, fica bacana, fica bonito o vídeo, a estética. E este canal valoriza um dos propósitos deste canal é estético. Então, eu acho o cenário assim vazio e histórico, sendo um sábado e sendo dia de Copa e de estreia do Brasil, né? Como eu disse, cara, eu já gostei muito de futebol, já acompanhei assim. Hoje eu vim aqui, pessoal, para fazer o vídeo e mostrar para vocês e num sentido mais histórico. E aliás, esse vídeo aqui não tem roteiro, eu tô caminhando, conversando, é uma conversa, é uma observação e uma reflexão a partir da maior cidade deste país. Ó, tô no meio aqui, pessoal, tô no meio, tá aberto o sinal. Eu nem vi o sinal, na verdade. Eu vi que não tá passando carro. Tava aberto mesmo, ó, vermelhinho aqui pra mim. Totalmente vazio, sábado de noite. O Brasil para. Esse vídeo aqui tem uma importância histórica fenomenal, sinceramente. Porque mostra, eu estou aqui na maior cidade do Brasil, andando no meio da rua em pleno sábado. Isso é o Brasil Profundo. Brasil que para em épocas de futebol aqui diante do Teatro Municipal. Lá ao fundo, que foi um hotel importantíssimo aqui do centro de São Paulo. Hoje, acredito que é uma repartição pública. Como mudou o centro, né? E como assim? Caramba, rapaziada. Tá muito vazio, velho. De sábado, de domingo de noite. Nem de domingo de noite. Olha, eu tô no meio da rua aqui. Eu tô no meio da rua, pessoal. E assim, eu sinto uma sensação assim bacana dentro de mim mostrar, porque dá muito significado, porque são vídeos que serão até estudados no futuro, assim. O que é o Brasil, o que era o Brasil. Já pensou daqui 100 anos a importância de um material desse que eu tô falando, de um cara falando assim, de uma forma real, sem ser uma IA, mostrando que eu sou brasileiro. E apesar de não gostar hoje em dia de futebol muito, assim, não acompanhar muito, eu espero que o Brasil ganhe. Será que vai ganhar, pessoal? Será que vai ganhar? Será? Nossa, o maluco passou gritando atrás de mim, pessoal. Você é louco, velho. No palma. Se ele me pega aqui, acaba comigo, acaba com essa gravação, você não veria este vídeo. Por isso que você deve curtir esse vídeo. Por isso que você deve se inscrever. O cara passou no pau gritando aqui atrás de mim, pessoal. O bagulho é louco ou não é? E antes de vir aqui, eu falei, pouco antes, aliás, eu vi na internet onde vai ter telões, porque eu queria mostrar os telões e tudo. Realmente, assim, eu acho que a maioria das pessoas estão, sem dúvida alguma, assistindo das suas casas, e achei assim fraco. É estreia, devia ser mais importante, né? Como eu disse, eu não sou fã de futebol nos dias de hoje, muito fã, mas é a cultura do Brasil. E realmente está vaziozaço. Mas eu digo aqui, ó, pisando aqui no Vale do Anhangabaú, se o Brasil for para, acredito que vai, oitavas, sem dúvida, até quartas, não sei, vamos esperar. E vamos torcer, né? Eu não gosto, mas eu torço que o Brasil ganhe. Olha o cenário que ficou bacana aqui. Eu sempre mostro os dois lados da moeda. Aqui não tem conversa fiada, pessoal. E eu falo o que posso falar, né? Nem tudo é possível falar nos dias de hoje. O que eu posso falar, eu falo.
E assim, tá vaziozaço. Eu pensei que ia haver um telão aqui, não há. Mas se o Brasil, eu vou falar aqui historicamente, se o Brasil for para a final, pessoal, isso aqui vai ser tomado. E eu vou vir aqui. Se Deus quiser, se eu estar vivo, porque eu não sei. Se o Brasil for para a final, até as quartas, essas no mata-mata que fala, né? As fases finais. Eu vou vir aqui, isso aqui vai ser tomado. Se por acaso o Brasil for para a final, vamos ver. Estou viajando aqui, muitos não acreditam nisso, mas vamos ver. A história vai se desenrolar. Eu vou vir aqui, vai ser tomada. Aí o centro vai ficar louco, hein? Aí vai ficar louco. Aí a chapa vai esquentar. Aí eu me lembro até do jogo do Paris Saint-Germain, né? Na Champions League, aí Champions League, né? Como o Paris, pessoal, pegou fogo. E eu vou falar para vocês, eu não duvido que São Paulo o caldo entorne aqui. Se o Brasil for para a final. A realidade é a realidade e o bagulho é louco. É bruto. Centro de São Paulo é bruto, pessoal. E assim, caramba, impressionado. Não esperava, eu esperava que haveria um telão aqui no Anhangabaú e estaria cheio. Está deste modo. E como o centro é contrastante, né? Conversando aqui sem roteiro. Nós partimos ali do Parque Dom Pedro II, aqui na Avenida São João, o cenário muda. O centro de São Paulo, eu sempre falo e sempre vou falar, é muito grande, cada cenário é cada cenário. Vamos dar uma olhada aqui nas telas, como é que está a parada. E o Brasil começa a chegar perto, né, do gol do adversário, Marrocos, né? Eu nem sabia, pessoal, eu tô falando a realidade aqui, sem filtro, né? Falando a realidade pura mesmo. Nem sabia, nem sei a tabela direito. Eu sei que é contra o Marrocos que eu vi antes. Caramba! Pelo que eu vi, o Brasil tá empatado, perdendo. Começou perdendo. Você é louco, cara. O Brasil já foi pentacampeão. Como eu disse, eu não sou muito fã, mas assim, no meu coração eu torço pro Brasil, né? Sou brasileiro e como eu desejaria que o Brasil fosse um país de primeiro mundo, pessoal, mas é um país de terceiro mundo. A gente torce aí, independente de hoje em dia não ser muito fã de futebol. Repito, porque virou mercado, né? Virou mercado. Até a convocação de jogadores é por causa de patrocinadores. Não é por causa de talento, não é por causa de ser melhor ou pior. Não, são pressões de patrocinadores. E o bagulho é louco. Tem coisas que eu penso em falar, eu falo, melhor não falar isso aqui porque é louco, pessoal, é louco. A realidade, ela é bruta, é muito bruta. E assim, caramba, repetindo essa parada, caramba, tá vazio pra caramba. Realmente, nestas épocas de Copa do Mundo, o Brasil profundo se revela assim. E é o centro, né? É o centro do Brasil, vou falar assim. São Paulo é o centro econômico do Brasil. É a maior cidade do Brasil. É onde o Brasil profundo se revela, nesta cidade. E o bagulho é louco. É louco, pessoal, é louco. E assim, né? Não poderia... tá tranquilo, tá? O centro de São Paulo. Tá suave. A rapaziada quer ver o futebol. Tá suave. Não vi nada de... A gente vê, né, no Parque Dom Pedro ali um cenário complicado, mas a iluminação, né? Fica pra história também essa parada aqui. O Banespão, o Martinelli, nunca vi nessas cores. Fica pra história o registro aqui. Bacana em Copa do Mundo, mas eu prefiro o vermelhinho. Brasil. Aliás, eu tenho um vídeo. Foi quando eu comecei a fazer vídeos, aliás. Foi no finalzinho, foi quando eu comecei. O canal de fato começou em 2023, mas os primeiros vídeos bem loucos, assim, rapaziada, não sabia. Era outro cenário mais obscuro.
eu era inexperiente, que eu filmei no Vale, no Viaduto do Chá, ali o Pelé, tava tendo uma homenagem ao Pelé. Fica histórico as palavras, acho muito legal. Pelé também, Pelé é o maior jogador de todos os tempos, mas em termos da magia do futebol, assim, minha opinião, eu já vi muitos vídeos do Pelé, mas eu acho que o Ronaldinho, para mim, ele é o grande artista do futebol. O bagulho é louco. Mas o Pelé é considerado, e é ele e o Ronaldinho Gaúcho, eu vou citar assim. Agora, o Ronaldinho Gaúcho, para mim, é melhor que Maradona, sem dúvida alguma. Melhor que Maradona, melhor que Cristiano Ronaldo, sem dúvida nenhuma. Melhor que Messi, sem dúvida nenhuma. Para mim é Pelé e Ronaldinho Gaúcho, os maiores. E em arte, magia do futebol, para mim o Ronaldinho Gaúcho. Mas o Pelé é o Pelé e Ronaldinho Gaúcho. Deixe sua opinião nos comentários. Só que é só opinião, né, pessoal? Jogador de futebol é opinião. Mas assim, o Ronaldinho Gaúcho realmente ele é um bruxo. É The Wizard. Ele é o bruxo, o mago do futebol. E olha o cenário aqui da Avenida São João. Caramba, totalmente vazio, pessoal. Para um sábado, não tenho nada parecido em vídeo, em experiência, nada. Talvez em algum feriado, nem em feriado que muita gente vai para o litoral aqui de São Paulo, nem em feriado estendido. Cara, muito vazio mesmo. Realmente, as pessoas estão vendo futebol pela TV, pelas mídias. Esse aí eu vi, Cazé TV, 11, 12 milhões. Nossa, falei, caramba, realmente a realidade é bruta, pessoal. O Brasil, o país está parado e assim, né? Eu às vezes fazendo uma reflexão aqui, nesta que é a avenida mais importante do centro de São Paulo, fazendo uma reflexão. Se o Brasil se importasse mais com as coisas relevantes, como se importa com o futebol, nós seríamos um país de primeiro mundo. Realmente, a realidade é a realidade. Muita gente nessas épocas, pessoal, só fala de futebol, nós somos os melhores e tal, somos pentacampeão, mas muita gente não está nem aí com o Brasil, pessoal. Eu olho mais para o Brasil do que para o futebol. Eu desejaria mais que nós fôssemos um país de primeiro mundo do que pentacampeão. Que você tivesse grana no seu bolso, o carro que você deseja, uma boa casa. Mas o Brasil é pentacampeão e é um país de terceiro mundo. Eu preferia que fôssemos um país de primeiro mundo. Eu preferia, sinceramente, né? Em grande mídia você só vai encontrar sorrisos falsos, nossa, legal e tal, todo mundo dando uma de louco, festejando, não. Tem uma coisa que eu olho, uma tristeza, pessoal, eu vou falar a realidade para vocês. Teve um momento que eu estava vendo uma cena de futebol e eu falei, meu Deus, o Brasil, né? Essa Copa do Mundo. Deu uma coisa negativa e espontânea dentro do coração. Caramba, né? Se nós cuidássemos mais daquilo que realmente importa, a parte econômica, a parte cultural, parte da organização social, seria melhor que fôssemos um país de primeiro mundo do que pentacampeão, né, pessoal? E certamente em canais aí da grande mídia, de YouTube mesmo, poucos falam a realidade. Não vou falar isso que eu tô falando, né? A realidade é a realidade, pessoal. E para mim, como eu disse, eu vejo arte no futebol, mas tem um lado que eu vejo dá uma coisa negativa para mim. Mas registrar a história, o positivo. Como eu disse, a realidade tem dois lados e assim que eu vejo a minha própria vida, a história, dois lados, um confronto dialético na realidade dentro de mim mesmo. E vamos que vamos, porque a vida é essa e o bagulho é louco e o centro de São Paulo é esse e o Brasil é esse. Vamos que vamos. E tá sujo pra caramba, né, pessoal? Muito lixo, como vocês viram lá atrás, arrebentado. Os cachorros arrebentam, os moradores de rua também arrebentam e a realidade é bruta.
aqui na Avenida São João com a Avenida Ipiranga. Eu pensei que ia ter telas maiores. Agora imagine se tivesse aqui esse plano aí da Times, uma tela de futebol enorme passando aqui, vendo o jogo aqui. Não ficaria bacana? Porque tá tendo polêmica, né? Essas paradas. E esse projeto da Times foi barrado pela justiça. E o jogo rolando. Pensei que ia estar bem mais cheio. Deixa eu confessar aqui a realidade. Pensei que ia estar mais cheio. Realmente as pessoas estão em casa. Isso mostra aquilo que eu falo também do Zeitgeist, né? O espírito do tempo. As pessoas estão mais em casa, mais na sua mesmo. Eu acredito que em Copas anteriores isso aqui era muito mais cheio. E falando disso, de locais que assistem a Copa, a Vila Madalena, né? Talvez num dia desses daí eu vou passar lá. Talvez. Vila Madalena bomba, pessoal. Bomba. É um local de classe média alta de bacana, né? Vila Madalena é local de bacana. Classe média alta pra cima. E é um local clássico de comemoração. Muitas pessoas vão assistir os jogos. Mas o centro aqui eu pensei que estaria mais cheio. Pensei que estaria bombando mesmo. Não está bombando, não. Vai acabar aqui no estádio de Nova York, Nova Jersey. Olha lá, pessoal. A seleção brasileira saiu atrás do placar, buscou um empate no primeiro tempo com o Olha lá, vendo a narração. E tá acabando já o jogo, né? Tá acabando. E pelo que eu vi aí, o desempenho aí da nossa seleção não foi bom, né? Pessoal. Já pensou, rapaziada? Já pensou o Brasil perde logo na classificação? É ruim, hein? É ruim, pessoal. É ruim. Eu, assim, para fazer vídeos e a história, eu desejo que o Brasil vá até a final. Porque aí eu acredito que o centro para. Na verdade, eu acredito que o Brasil para e o caldo entorna. E até a Paulista bomba. Vamos ver o que vai acontecer, né? Acabou já? Acabou. Acabou e 0-0, pessoal. O que você que assiste este vídeo acha do futebol, acha da seleção brasileira? Se você, como eu, já gostou muito de futebol, hoje não gosta muito, virou mercado de apostas, virou manipulação por causa de apostas. O bagulho é louco, velho. A realidade é bruta, né? Avenida Ipiranga com a 24 de maio, a Avenida Ipiranga, e o cenário é esse. É o Brasil pentacampeão, pessoal, e a realidade é essa. A realidade é a realidade. E aqui não vai ter corte, é um vídeo sem cortes, pessoal, porque o bagulho é louco e a vida é bruta e o Brasil é bruto. E São Paulo é bruto e o centro de São Paulo é uma caixinha de surpresas. E eu vivendo e experimentando esse centrão aqui, num dia de jogo de futebol, num sábado, que parou o bagulho, né? Parou a parada. Ficou bem vazio. Porém, eu acredito que agora que acabou o futebol, o fluxo já vai aumentar. Não tenho dúvida nenhuma disso, não. Os bares já vão começar as músicas. Todo esse cenário é o Brasil profundo. Avenida Ipiranga, o cenário cabuloso, prédios abandonados, pichados, muitas pessoas morando nas ruas. A realidade é a realidade e a vida é bruta. E o Brasil é bruto e nós somos pentacampeão do mundo e buscando o Hexa. É o Brasilzão, pessoal. Eu preferia que fôssemos um país de primeiro mundo. Mas somos pentacampeão. A realidade é a realidade. E imagine, vamos ver, né, o que vai acontecer. Imagine o Brasil na final. Cara, isso aqui vai estralar, velho.
Mas será? Será? Ó, os portões tudo fechados, pichados, tem uma aparência. Essa é uma das avenidas mais importantes do centro de São Paulo. De modo que ela realmente é bem decadente. Falando a verdade pura, sem filtro, sem massagem, sem passar pano, né? Não tem conversa. Esse prédio aqui já foi invadido, foi lacrado. Então tá sendo feito muita coisa também, né? E o jogo já terminou aí empatado pelo que eu vi. E é isso aí. Somos pentacampeão. Essa é a realidade deste país. Esta Babilônia moderna, este país muito louco, que cresce muito pouco e que é bruto. O Brasil é bruto e essa é a realidade. Isso aqui não é opinião, não. O Brasil é bruto, é louco e é terceiro mundo também. Não é opinião também, é a realidade puríssima. Puríssima, puríssima, puríssima. E eu vou continuar caminhando aqui. Já acabou o jogo, mas vou fazer uma caminhada longa e vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos. Vamos que vamos, porque o tempo não para e a vida não espera. E de fato, para um sábado, o centro de São Paulo está bem vazio, bem vazio. Realmente, assim, é o Brasilzão e o centro de São Paulo, a cidade de São Paulo, para. Essa cidade aqui tem 12 milhões de habitantes, né? Os bares vazios, bares bacanas, é uma região bacana aqui, contraditória, né? Lá atrás, prédios abandonados, pichados, um cenário muito louco, e aqui já muda. O centro de São Paulo é muito contrastante, e muito assim, amado e odiado. Muito, uma coisa que eu tenho observado nos comentários, nas minhas próprias andanças, e é um local, essa é uma coisa importante aqui, que tem um potencial muito grande, na verdade, para quem anda no centro, para quem é do centro, para quem conhece o centro, sabe que tem muitos salões para alugar, muitos prédios subutilizados. Então tem um potencial inacreditável de entretenimento, turismo, né? Como já acabou o futebol, vamos continuar andando aqui e conversando sobre isso. E espontaneamente, aleatoriamente, de vários assuntos sobre o centro. Olha o cenário. É a vida real. E né, nesta data histórica, que é Brasil contra Marrocos num sábado realmente muito vazio, muito assim, como o jogo já acabou, mas estava tendo jogo de futebol, as pessoas prestando atenção no futebol, então muito silencioso assim, as pessoas tentando comemorar aí, se saísse gol e todo esse cenário, mas no demais tem muita música alta aqui, pessoal, muita música alta, e ficou silencioso, mas como já acabou o jogo, vamos ver como que vai estar os bares ali na Rua dos Empregos. Retornei aqui porque a 7 de abril ali tá fechado, então cenário de reforma ali. Passar aqui que é mais bacana para mostrar no vídeo. Vou entrar na Barão de Itapetininga e vou passar por diversas regiões ainda. A realidade é a realidade. Vamos que vamos. Aqui na Barão de Itapetininga, eu mesmo tenho muita história aqui. Já achei, com 17 anos eu arrumei um emprego aqui. Tinha os homens placa, muitas agências. Lembro até de uma, quem não lembra aí da Global? Era uma agência de empregos. E eu já arrumei emprego e já trabalhei no hipermercado, muito interessante. Então a minha história também se mistura com a história desta cidade. E estou eternizando este momento histórico
do Brasil contra o Marrocos, primeiro jogo. Quem sabe, né, rapaziada? Quem sabe, sei lá, tecnicamente não sei como são as seleções, mas quem sabe o Brasil vai para a final e quem sabe a gente se torna aí, né, hexacampeão. Eu sei que uma coisa é certa: se o Brasil for para a final, aí eu acredito fora de dúvida que o centro vai ser tomado. O centro e a Paulista, né? Com certeza. O local de comemorações é a Paulista. Mas, falando uma parada de futebol, que eu observo até em fóruns, conversando com quem curte mais futebol do que eu, muitas pessoas falam que no Brasil as pessoas torcem mais para os clubes estaduais, né? No caso aqui, São Paulo, os grandes clubes de São Paulo, do que para o Brasil. Ou seja, as pessoas... Olha, isso é Brasil, isso é Brasil, isso é Brasil. É o Brasil profundo. No Brasil, o individualismo, até as divisões da federação, elas se importam mais, cada um se importa mais consigo mesmo, né? Isso reflete, por isso que é o Brasil profundo. As pessoas torcem mais para os times dos estados do que para o Brasil. Eu lembro, né? Como eu disse, eu já gostei muito de futebol. Quando eu gostava mais, as pessoas estão falando: não tô nem aí, cara. O meu time ganhou aí o Brasileirão, ganhou a Libertadores, sei lá o que ganhou. As pessoas se preocupam mais do que com os seus times particulares do que com o Brasil, que é um todo. Isso reflete o que o Brasil é. O Brasil profundo, um país profundamente fragmentado, dividido, uma Babilônia moderna. O Brasil como um todo, pessoal, ele é assim. E algo até interessante, né? Naquela seleção que tinha o quadrado mágico, né? Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e o Adriano, esses mesmos. Tá vendo? Já gostei de futebol. Lembrei agora, o quadrado mágico. Pessoal, por que o Brasil não ganhou? Porque cada um queria mostrar a sua individualidade, a sua arte, o seu talento, que havia. E o Brasil como conjunto, que levou 7-1, né? Foi nessa seleção? Se eu estiver errado, me corrijam nos comentários. Então, o Brasil do futebol revela o Brasil profundo. Para mim, essa é a reflexão mais importante deste vídeo aqui. Esse cenário de Copa do Mundo revela o Brasil profundo e como o Brasil é fragmentado, é dividido, e essa divisão ela é em áreas mais importantes, né? Nós não somos uma nação unida. Então, assim, pessoal, uma casa dividida contra si mesma não subsiste, né? Aliás, essa é uma frase de nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Uma casa dividida contra si não subsiste. E o Brasil é uma casa dividida contra si, e o futebol mesmo revela isso. As pessoas torcem mais para os seus times individuais, estaduais, do que para o Brasil. E como eu disse, não curto muito futebol, mas eu torço para o Brasil, espero que o Brasil ganhe. Espero que nós vamos para a final, e se for, eu estarei aqui, se Deus quiser. Não sei se eu estarei vivo, mas se estiver, se Deus quiser, eu virei aqui. Mas acho difícil, hein? Acho difícil, e é isso aí. Aqui na rua Conselheiro Crispiniano, centrão vazio, em dia de jogo de futebol, e o bagulho é lá. A realidade é bruta. A realidade é bruta, pessoal, não tenho dúvida disso. E o bagulho é louco mesmo. A realidade é a realidade. Vários bares, né? E eu percebo, né? Eu acredito que se o Brasil ganhasse, eu acredito que haveria mais festa aqui. Não tenho dúvida nenhuma. O Brasil já começou assim, é um dos países mais importantes do futebol, então o resultado foi negativo, né? Começou empatando, nem sei qual é a chave direito, os times que o Brasil vai enfrentar. Mas será que o Brasil vai para frente? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver e vamos registrar a história e o Brasil profundo. O país do futebol. Vamos que vamos, porque a realidade
é a realidade, pessoal. Aqui na rua Conselheiro Crispiniano. E ainda eu vou passar por locais clássicos, hein? E vou retornar ali no Parque Dom Pedro II, mostrando as ruas como elas são de fato e nessas épocas de futebol, né? Se o Brasil passar aí oitavas, quartas, semi, eu acredito que isso aqui vai virar um caldeirão, não tenho dúvida. E o chicote vai estralar feio. Vai estralar, pessoal. Eu acredito que o caldo vai entornar, né? Vai sim. Aqui na rua 7 de abril, eu cortei lá, né? Tá tendo obras lá no fundo. E assim que é o centro de São Paulo, esta que é a maior cidade do Brasil. E uma questão, né? Eu vi pintado num muro aqui a Mona Lisa, a brasileira sensualizada, né? A realidade é essa, pessoal. O Brasil é isso aí, velho. É isso aí. O Brasil é louco. É louco, pessoal. E São Paulo, né? É a capital desta Babilônia. A realidade é bruta. A realidade é bruta. Já pensou, né? Eu acho muito sinistro, de fato. Uma pessoa andando no centro de São Paulo, a esta hora, vendo as coisas como que elas são e ficar falando assim, nossa, olha, que bonitinho, que perfeitinho. Não é a realidade, pessoal, isso, tá? O centro de São Paulo é muito louco. É como o Brasil, né? É como o Brasil. Mas, né? É um Brasil, o centro de São Paulo, mas que tem muita estrutura, né, pessoal? O centro de São Paulo. E tem todo esse cenário da vida real. Tem muita estrutura, né? Muitas estações de metrô, muitas lojas, muitos mercados. Então, o centro de São Paulo, por isso mesmo que muitos gostam dele. Porque tem de tudo e tem muita conveniência. E num dia de Copa, muita gente vem para cá porque tem bares para todo lado, mercados para todo lado, metrôs, vários metrôs. Isso é o centro de São Paulo. E isso é a cidade de São Paulo, que é muito louca, muito contrastante, mas é onde tem mais riqueza neste país. Por isso, aliás, que muitos acompanham o canal e... sujo pra caramba, hein? Sujo pra caramba. Muitos acompanham o canal e eu acredito que de outros estados, várias cidades que não têm estrutura, então ficam impressionadas. Nossa, caramba! E muita gente odeia, muita gente ama, né? Às vezes, uma curiosidade aqui, eu faço vídeos assim obscuros, cara, mostrando a realidade obscura. E tem gente que fala assim, nossa, que lindo. E minha visão é oposta, porque eu nasci em São Paulo, já conheço. E tem locais no Brasil, pessoal, que não tem estrutura nenhuma, que não tem um teatro desse aqui, que não tem metrô. Eu fico assim e eu procuro entender, né? Isso é o Brasil, né? Muita desigualdade, muito contrastante. E num canal de YouTube, pessoas de todos os estados me veem. Às vezes eu faço vídeos assim, eu falo, nossa, tá louco aqui, tá insano, tá bruto, nossa, tá abandonado, tá zoado. E tem pessoa que fala assim, nossa, que local lindo. Eu falo assim, meu Deus do céu, sério, pessoal, tô falando sinceramente, honestamente aqui. Aqui é bacana, aqui é extremamente nobre essa parte aqui do centro. Eu falo assim, meu Deus, cara. E essa parte é a parte da tristeza. Nós somos pentacampeão, pessoal. Nós somos pentacampeão. Imagine o Brasil profundo, assim, na questão mais miserável, pobre. Eu falo, é louco, pessoal, é louco. E nós somos pentacampeão, né? E eu tenho a total ciência de que eu falo da cidade mais rica do Brasil, a cidade mais importante do Brasil.
a cidade mais relevante, mais rica, mais importante, a grande cidade do Brasil, né? Eu fico impressionado e é isso. Eu fico assim, é uma parte que me dá uma certa tristeza, assim. O Brasil é muito contrastante, e tem um lado muito pobre. Quando eu falo pobre, não é só materialmente, intelectualmente, é espiritualmente, no sentido mais amplo. Brasil, pessoal, é um país que é pentacampeão, mas tem muita miséria aqui. Muita miséria material, intelectual e espiritual. E nesse sentido, o futebol, sem dúvida alguma, é usado como pão e circo. Mas tem os dois lados, como eu sempre digo. A arte, a magia, como eu disse, sou um grande fã do bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Acho ele um artista da bola, talento que foi lhe conferido pelo Criador, sem dúvida alguma, porque o cara é totalmente diferenciado, totalmente. Eu gosto de futebol, mas o futebol, sem dúvida alguma aí, que o diga, né, as casas de apostas aí, e muitas pessoas, muitas não, milhares, chega até milhões sendo destruídas aí financeiramente. A realidade é a realidade. E muita gente fazendo, né, propaganda, e muita gente muito rica, ou seja, não tá nem aí, né? Muito jogador aí, pessoal, que o Brasil se dane, pessoal. A realidade é a realidade. Isso aqui que eu tô falando não vai passar em grande mídia, né, pessoal? Não vai passar. Não vai. Não vai, pessoal. Eu digo que não vai. Porque a realidade é a realidade. E esse vídeo aqui é espontâneo, né? Não tem roteiro, eu tô andando, conversando, mostrando o Brasil profundo, a realidade profunda e como ela é nessa época de Copa do Mundo, e na minha perspectiva o Brasil profundo se revela bastante, aliás. Se nós nos preocupássemos deste modo que nos preocupamos com futebol, com a economia, com a cultura, com a parte intelectual e espiritual no sentido amplo, pessoal, a gente seria um país de primeiro mundo, porque riqueza material é o que não falta no Brasil. É um dos países mais ricos do mundo materialmente. E é um grande fazendão, né? Infelizmente. A realidade é a realidade. Aqui cruzando a Líbero Badaró, uma das ruas mais bacanas, e já foi uma das ruas mais nobres do centro de São Paulo. Ó, a realidade. A realidade é a realidade. E somos pentacampeão. Aqui, a realidade é mostrada nos dois lados dela. Nós somos pentacampeão, pessoal. Nós somos pentacampeão. E a realidade é essa. Numa das ruas que já foram uma das mais nobres, eu consigo ver o passado mentalmente, criando mentalmente o passado, só que era extremamente nobre. Infelizmente a situação é essa. A realidade é a realidade. E a realidade não é a Disneylândia. A realidade não é bonitinha. A realidade é bruta, é muito bruta. E o bagulho é louco, pessoal. É louco. Por isso que eu falo assim mesmo, porque é louco mesmo, né? Eu não consigo ver as coisas assim, nossa, que bonitinho, olha que legalzinho, nossa. Não, pessoal, não. Eu vejo os dois lados e vejo uma parte muito bruta, muito louca, muito insana, neste que é o país do futebol, e somos pentacampeão e estamos atrás do hexacampeonato. E a grande mídia, né? Lógico que não vai falar essas coisas que eu falo. Lógico que não, pessoal. Que a realidade tem um lado muito desagradável, muito duro, muito pesado, muito bruto. A realidade é bruta. E ao cenário aqui, né? Realmente está havendo muitas reformas no centro de São Paulo,
Então o chão ele tá cheio de terra, tá um cenário feio assim, falando a verdade. Um cenário bem obscuro de fato. Ó, o chão tudo zoado, cheio de terra. Mas está tendo reformas, né? Vamos ver como vai ficar com o tempo. E eu consigo ver nestas ruas o potencial imenso. Imenso, imenso, imenso. Potencial grandioso mesmo. Imagine essas lojas tudo abertas, com lojas assim. E é sábado, né? Por causa da Copa do Mundo aqui. Era para estar mais cheio, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. A Rua São Bento, uma das mais nobres, já foi. Olha como é que tá a parada. E é sábado aqui de noite. Sábado de noite é dia de night. Tá desse jeito aqui. Lógico, o cenário aqui é dia de Copa do Mundo. Muitas pessoas estão vendo futebol nas suas casas. Então o cenário ele tá bem diferente mesmo. E tá bem vazio. Porque as pessoas estão nas suas casas. A realidade é a realidade, pessoal. O bagulho é louco. Totalmente vazio mesmo. Assim, para um sábado, realmente está meio, assim, lúgubre, vazio. E assim, cara, na minha perspectiva aqui, é obscuro, tá ligado? É obscuro. Muito sujo, muitas pessoas jogadas no chão, muitos moradores de rua, totalmente prédios vazios, locais que poderiam ser comércios vazios. É realmente, Rua José Bonifácio, ela tem um potencial enorme, subutilizada, muito mesmo. Olha o cenário aqui. Como é que tá a parada? Nossa, como mudou, né? Nas ruas que eu passei, como vai mudando. Como o centro ele vai se manifestando assim, os dois lados, a parte mais cheia, mais vazia, as partes nobres, menos nobres. O centro de São Paulo, ele é muito grande. Tem pessoas que mostram uma partezinha pequena e falam, nossa, o centro é esse aqui, olha como é que tá aí. Esse é o cenário, pessoal. Isso aqui é uma parte nobre do centro. Totalmente abandonada. Essa rua aqui, totalmente abandonada. Salvo engano, Rua Paulo Egídio. Tem uma rua aqui, tem uma aparência assim, ó, perto de nada mais, nada menos que a faculdade mais importante aqui, historicamente, do Brasil, de Direito, fora de dúvida. Faculdade de Direito mais importante do Brasil, que é a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Eu sempre mostro, tenho muitos vídeos mostrando ela. De modo que eu vou entrar aqui. Vou dar uma passadinha na cela para mostrar. É um local também que poderia ter telões, né? Vamos ver como é que está lá. Por isso que eu falo assim, cara. Eu fiquei surpreso mesmo. Me surpreendeu o cenário aqui. Realmente, eu pensei que ia haver que o Anhangabaú estaria lotado. Lotado. Aí tem uma coisa importante também, que eu não falei ainda nesse vídeo. Que é os nossos tempos, né? É os tempos, esses Zeitgeist de alta tecnologia, as pessoas assistem mais em casa as coisas. Até cinemas está diminuindo, né, a quantidade de pessoas. Por quê? Você pede bebida pela internet, você pede iFood, tudo se faz em casa hoje. Tem caixinhas de som baratas, de alta qualidade. Então os nossos tempos de tecnologia, as coisas elas são feitas assim, mais home, né? Mais casa mesmo. É os nossos tempos. Eu tô falando isso porque eu pensei que estaria assim, bombando. Apesar de ser o primeiro jogo, né? Mas o primeiro jogo também é um dos mais importantes, né? Com certeza. E o Brasil começou a perder, né? Começou no primeiro jogo. Caramba, inacreditável. Eu sei lá. Como eu disse, eu não sou muito fã de futebol nos dias de hoje, mas, principalmente falando e fazendo vídeo, né? Aí eu me interesso. É inacreditável. Quando a gente se ocupa de uma coisa, a gente começa a se interessar, né? Eu tava até... Nossa, o Brasil começou muito mal, começou perdendo e empatou ainda. E eu, como não vi muito, não sei se teve momentos que até quase perdeu, sei lá.
Eu realmente, assim, isso revela o Brasil profundo, né? Brasil como uma equipe nacional é muito ruim, pessoal. É cada um por si e o bagulho é louco. Tanto é que nós torcemos mais para os nossos times estaduais do que para o Brasil, que é o todo, né? O todo. É a nação, né? Lá ao fundo, Catedral da Sé. Vou dar uma mostrada, vou dar um rolê ali na Sé. Vamos ver. Vamos ver como é que está a Sé, que já foi um local... Ah, rapaziada, deixa eu jogar a real aqui, sem massagem. Já foi uma Zumbilândia, a Sé. Na 2023, aí as paradas cá comendo solta, o piripaque do Chaves. Este fenômeno que houve aí em 2023 acontecendo e não era na série Chaves. Por isso que eu falo que o bagulho é louco. Porque é louco mesmo. Não é brincadeira. Não é brincadeira. E... ó... luzes... o giroflex girando para todos os lados aqui. E vaziosaço. Para um sábado... ah, muito vazio. E para o vídeo... tem um lado bacana também que eu mostro o cenário, dá para ver mais, né? Os prédios, a arquitetura da cidade, o cenário da cidade. Praça da Sé. Vou dar um rolezinho aqui, vamos ver como que a parada está. Aliás, eu tenho uma experiência aqui, em 2020, 2021, eu nem lembro, tava um cenário tão obscuro, pessoal, que eu estava com uma pessoa, ela falou, vamos vazar daqui. Aí que eu queria ver mesmo. Eu falei, a realidade, eu quero ver ela. Não fazia vídeo ainda. Ou seja, no meu contexto pessoal, eu gosto de ver a realidade. Eu não gosto de estar no mundinho da Disneylandia, pessoal. Não curto. Na verdade, simbolicamente, não tenho nenhum desejo de conhecer a Disneylandia. Eu preferia ir nos locais mais obscuros dos Estados Unidos para conhecer a realidade do que ir em Disneylandia. Não gosto desse mundo de... ó, vou aqui à Catedral da Sé. Eu gosto da realidade. E eu gosto muito do símbolo da cruz. Eu gosto muito. Eu gosto muito mesmo. Revela o que é a humanidade. Eu acho que a fé cristã, ela revela o que é a humanidade. Eu vou fazer um vídeo falando mais sobre isso. Minha visão é mais teológica, vou deixar para um outro vídeo. O símbolo da cruz e a crucificação, né, de Jesus Cristo e a ressurreição, eu acredito, ela revela o que é a humanidade de fato. E eu vou fazer isso num vídeo mais específico sobre isso. Por isso, aliás, que eu estou focando aqui. Eu acho que ninguém revela tanto a humanidade do que Jesus Cristo. Ninguém, não tem como. Não tem como. Tanto a sua obra, a crucificação e ressurreição. Vou fazer um vídeo mais específico sobre isso. Praça da Sé, a realidade é a realidade, pessoal. E isso aqui já foi tomado, pessoal. Tomado. Só que já esteve totalmente louco, totalmente insano. Aqui, pessoal, realmente, cara... foi feito um trabalho aqui, porque estava louco. Aliás, eu tenho um vídeo que final de 2022, que não está no ar. Talvez eu vou editar e vou soltar aí no canal para membros, ou vou soltar, porque realmente o cenário era outro, pessoal. Aqui o policiamento está massivo, vigilância extrema, esta é a palavra. E quem fala aqui, eu já conheço o centro do Rio de Janeiro, não tem 10% do policiamento do centro de São Paulo, do centro do Rio de Janeiro, não tem. Já fui em outras capitais aí do mundo,
E nunca vi um centro tão policiado, já que estou aqui no Marco Zero, né? Como o centro de São Paulo, pessoal. E por isso que está assim tranquilo, porque não estava assim. Esses locais que eu estou passando aqui, pessoal, estava cheio de morador de rua, usuários, o cenário muito louco, a fumaça comendo, a pedra estralando, o bagulho é louco. Tava. Quem tá falando aqui, eu não vi isso em YouTube, eu não vi isso em grande mídia, eu vi concretamente, o bagulho é louco. Vi coisas que não dá nem para falar. Tava muito louco. Olha como é que tá agora, tá? Pelo policiamento massivo, já foi cercada, né? Olha que louco, como o Brasil é louco. Nós somos pentacampeão, né? Como o Brasil é louco. Isso aqui, pessoal, já estava cercado. Já esteve cercado. E é um local que tem prédios nobres. A Catedral da Sé, que é belíssima, é bacana. Eu já vi a Catedral de Notre Dame. A Catedral da Sé é muito louca. Muito top. Muito bacana mesmo. É um local... Caramba, né? Nessas horas, pessoal, pensa assim, nossa, como o Brasil é subutilizado, assim, subaproveitado. É inacreditável. Quais são as causas disso? A cultura? Fica para outro vídeo. A cultura é o povo brasileiro, é os burocratas. O que acontece para sermos assim tão atrasados? Um país de terceiro mundo que é pentacampeão e que cresce 2% ao ano. É muito pouco para um país como esse aqui. Muito pouco. E é um grande fazendão. A realidade é a realidade. E essa reflexão deste vídeo é espontânea. E para mim, sem dúvida alguma, neste cenário de Copa do Mundo, o Brasil profundo é revelado. O Brasil profundo é revelado. E assim, sinceramente, eu vou falar uma parada aqui. Tem muitas coisas que eu queria falar, discorrer, mas assim, eu sinto, caramba, isso aqui é muito complicado, velho. Pessoal, vou falar uma coisa, a realidade é muito bruta. Muito bruta. A realidade é muito louca, muito louca. E é o contraste desta cidade, é o contraste deste país, e vamos ver o que vai acontecer, né? No decorrer da história. E eu falo assim porque esse vídeo fica para a história, nessa reflexão, nessa jornada, nesse caminhar aqui espontâneo. Não programei, eu falei, vou dar um rolê no centro, vou fazer uma reflexão espontânea sem roteiro. E vamos que vamos. Vamos mostrar a parada. Aqui não é IA, aqui não é Disneylândia. Aqui a realidade tem dois lados. Tem um lado muito feio, muito obscuro, muito sinistro. E também tem um lado luminoso. Tem as trevas e tem a luz, falando de modo simbólico. Tem os dois lados e tem uma reflexão sincera. E tudo que eu queria falar, na verdade nem posso, né? Não posso porque o bagulho é louco, pessoal. A realidade é bruta, é muito bruta. Aqui em frente à Catedral da Sé, mostrando como que é este local que já esteve cercado, que já foi uma Zumbilândia, onde a pedra estourava, né? Por isso que chama, nem vou falar a palavra aqui. A pedra estourava, a fumaça comia, e até o piripaque do Chaves acontecia em 2023. Pessoal, tava sinistro, hein? Caramba, meu Deus do céu, como já esteve louco. E para falar a realidade pura, tá bem melhor, né? Muito, bem melhor não, muito. Não tem como. E cada dia, cada noite, eu mesmo tenho vários vídeos aqui que eu passo que o bagulho tava louco. Mas assim, em comparação com 2021, 22, 23, tá bem melhor. A realidade é a realidade. E a realidade é bruta.
E, sem dúvida alguma, o centro de São Paulo não é a Disneylândia, pessoal. Não é. Um rolê longo aqui, né? Eu já tô ficando cansado já e o bagulho é louco. Aqui em frente à estação de metrô Sé. E uma coisa interessante, né? É cultural, né? Muita gente come as comidas que é dada, a pessoa joga os potes no chão. Eu falo, meu Deus, cara. Eu falo assim, caramba, pessoal. Sinceramente. Tem gente que recebe as comidas assim, pessoal, e joga os potes tudo no chão. Que triste. Eu falo, meu Deus. Às vezes eu me pergunto como um país desse pode ir pra frente, pessoal. Sinceramente. E a gente é pentacampeão, né? A gente é pentacampeão. E vamos que vamos, porque o bagulho é louco. Extremamente vigiado, né? O centro de São Paulo e a Praça da Sé. Imagine você que assiste este vídeo. Imagine se tirasse 50% do policiamento. Tem câmeras para todo lado. O que seria isso aqui? E nesse cenário aqui, pessoal, como eu disse, tá limpo aqui o centro de São Paulo, a Praça da Sé, e tá muito vazio, né? Repito, é o cenário de sábado de Copa do Mundo e vazio, muito vazio. Para sábado, muito vazio, muito mesmo. E agora eu vou em direção ao pátio do colégio. Vou passar ali, vou mostrar para vocês o edifício Rolim, que teve um cenário muito louco. Tem muitas histórias aí, e foi feito, né, um prédio aí cultural ligado a parada de susto, né, essas paradas culturais aí de terror, esses bagulhos. Então, porque teve histórias, né, o edifício Rolim tem muita história. Vou mostrar aqui para vocês. Foi feita uma parada cultural, né, acho bacana isso, hein, acho da hora. Aqui, Praça da Sé com o pátio do colégio. Essa é a parte mais tradicional do centro, né? Pátio do colégio, onde foi fundada São Paulo de Piratininga, que foi reduzida somente para São Paulo e que foi fundada na data, né, da conversão do apóstolo Paulo. São Paulo é o nome do apóstolo São Paulo. Aqui o edifício Rolim, que é um edifício bacana, velho. Eu tava vendo na internet, é uma arquitetura espanhola, ou seja, tem muita influência portuguesa, tem muita influência francesa e espanhola também aqui no centro de São Paulo, a arquitetura. E é bacana, hein? Tem essa tela aí, bacana. E transformar a história em cultura, eu acho muito bacana. Eu acho bem bacana. A realidade é a realidade, pessoal. E vamos até o pátio do colégio. Até minha garganta aqui, de tanto falar, já tá ficando zoada, pessoal. Já tá ficando zoada. E esse é o cenário da noite profunda, da noite real, e em época de Copa do Mundo, onde o Brasil empatou com o Marrocos e saiu perdendo. Pátio do colégio, local da fundação da cidade, o bagulho é louco. E esse é o cenário aqui da realidade, né? Tem pessoas que elas fazem vídeos, elas têm que estar bonitinho, tem que estar certinho, assim, não. Não é o caso aqui deste canal. Não é. A realidade é essa. E cada dia, cada noite, eu já vi cada cenário neste local, cenário que parecia de refugiados, cenário muito louco mesmo, muito insano, muito bruto, cru, as coisas como elas são de fato. A realidade é a realidade, pessoal. E assim, uma parada sobre a realidade. Para a gente melhorar individualmente e como
país, como nação, a gente tem que se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Frase ali escrita no templo de Delfos, na antiga Grécia, aprofundada pelo fundador da filosofia ocidental clássica, que é Sócrates. Tudo isso que eu falei, muitas coisas, é para eu me conhecer a mim mesmo. E o autoconhecimento do Brasil como nação é a única forma de haver uma reforma, né, da sociedade e a gente se tornar o que a gente tem potencial. O quê? Ser um país extremamente evoluído, extremamente rico, extremamente valorizado globalmente, muito mais do que Penta, Hexa e sei lá o que de campeão. Muito mais importante, muito mais importante. Quem dera, né? A sociedade brasileira desse mais ênfase ao que importa e a gente se preocupasse mais com as coisas de fato mais relevantes. A realidade é a realidade. Vamos em direção ao Parque Dom Pedro para encerrar este vídeo. Dei um rolê imenso aqui, hein, pessoal? Rolê imenso. As expectativas que eu tinha, eu esperava mais telões, esperava o Vale do Anhangabaú lotado, eu esperava que o Brasil ganhasse, mesmo como eu disse, não torcendo, não sendo um fã do futebol nos dias atuais, eu torço, né, pro Brasil. E o Brasil decepcionou. E esses jogadores, esses caras, na minha visão, vou jogar a real aqui, não estão preocupados com o Brasil. Estão preocupados com os seus patrocinadores, seus milhões e o bagulho é louco. Não há dúvida disso. E o Brasil profundo é revelado nessas épocas. Eu acredito nisso. Eu acredito. Eu não tenho dúvida. O bagulho é louco, pessoal. A realidade é bruta. A realidade é muito bruta. Aqui, região do Parque Dom Pedro II. E é isso aí. Lá na frente, já 25 de março. Qualquer dia eu vou fazer um rolê. Quem quiser, deixe nos comentários. Começando da 25. Aí eu vou ali na Senador Queiroz, Avenida Ipiranga. Já tô até passando a caminhada já. A realidade é a realidade. Parque Dom Pedro II. De onde comecei, né? De onde comecei. A realidade é essa, pessoal. É a realidade do centro de São Paulo. Não vai passar na grande mídia, não vai passar em canais que mostram, nossa, bonitinho, nossa, como tá bonitinho o centro de São Paulo. Essa realidade aqui, pessoal, é bruta. É o centro cru, é o centro bruto, como ele é de fato. Parque Dom Pedro, centro de São Paulo. Muitos mostram o centro, mostram só uma parte, né? E atrai muita gente, eu entendo. A realidade é essa. Isso aqui é centro de São Paulo, pessoal. E tem um cenário muito obscuro, muito obscuro. Realmente o Parque Dom Pedro é muito louco. Quem conhece está ligado. E é isso aí, pessoal. A realidade é a realidade. Essa frase que eu cunhei, né? Esse bordão que é absolutamente, sinceramente, rapaziada, eu falando assim, esse bordão pra mim é uma criação assim, caramba, eu acho fantástico. Eu falando de mim mesmo, né? A realidade porque é a vida concreta. A realidade é a realidade. É redundante. Olha o cenário aqui. A realidade, ela é bruta, ela é concreta, ela é o que ela é. E o que eu estou falando aqui é tudo redundante, mas é isso mesmo, né?
É isso mesmo. E o cenário é cabuloso, o Parque Dom Pedro realmente é cabuloso. E vou repetir para mostrar a realidade mesmo. A realidade, rapaziada, ela é a realidade. E no centro de São Paulo tem todo esse cenário eu falo dois lados, né? Mas assim, dentro desses dois lados existem nuances. Existem, vou falar aqui, ó, entre aspas, sublados. O bagulho é muito louco. No centro de São Paulo, isso fascina também. Muitas pessoas não entendem esse bagulho que eu vou falar agora. Muitas vezes eu mostro esses locais aqui e muitas pessoas falam: nossa, cara, você é louco, velho. Porque, pessoal, tem o lado que ele é mais, assim, louco, obscuro, aventureiro, que fascina muita gente. Uma moça disse assim nos meus vídeos, um vídeo de madrugada: nossa, eu tô gostando mais de São Paulo vendo os seus vídeos, que são muito loucos. Uma moça falou isso porque fascina muita gente. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve, compartilha. E se você está gostando desse tipo de vídeo, comenta. Abraços, até o próximo vídeo. Fui!